Olá, irmãos. Quero em poucos minutos apresentar para vocês a importância de lermos as narrativas nos evangelhos como pregações já prontas pelos evangelistas e não como uma fonte onde nós iríamos construir uma pregação e constituir tópicos. Quero mostrar para vocês numa narrativa pequena que está no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versos 29, 30 e 31, 3 versículos apenas, na conhecida A Cura da Sogra de Pedro. Como a gente já pode considerar que o próprio evangelista colocou elementos na narrativa que compõem tópicos que trabalham mensagens específicas já dirigidas aos leitores e que nós, como pregadores ou estudantes da Bíblia, podemos já utilizar sem ter necessidade de elaborarmos tópicos a partir delas, mas já olharmos os tópicos presentes nela. Assim, por exemplo, no verso 29 diz que, saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. Logo no primeiro versículo já apresenta-se uma pregação a respeito da importância da casa, o lugar da casa, a casa como lugar da igreja. Saíram da sinagoga, que representa aqui o lugar da religião hostil aos ensinamentos de Jesus. A casa é o ambiente da igreja, o ambiente da família de Deus. E para lá eles vão após saírem da sinagoga. Na casa, principalmente no Evangelho de Marcos, não é feito normalmente o trabalho missionário. Esse trabalho missionário é feito fora da casa, seja à beira-mar, seja na beira do caminho, na porta da cidade, e não especificamente dentro da casa, a não ser quando é trazido alguém necessitado para ser curado e ter o perdão dos pecados por alguns da casa, como por exemplo no episódio do capítulo 2, em que 4 homens trazem alguém necessitado de perdão e de cura para Jesus que está dentro da casa. No restante, quando se entra na casa e fala-se na casa, fala-se aos discípulos, ao grupo dos discípulos. E mesmo entre o grupo dos discípulos, há necessidade que precisa ser atendida, como no nosso exemplo da narrativa aqui que vamos tomar. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. No segundo versículo, verso 30, apresenta a importância da intercessão. Uma vez que a casa é o ambiente da igreja e Jesus é invocado na casa, ele está presente, ele vem até a casa, os que estão presentes na casa dirigem-lhe a palavra. Podemos chamar isso de oração. Falam a Jesus a respeito de alguém, de um membro da família que está enfermo. E por estar enfermo, está impossibilitado de servir. O servir é a atividade principal dos discípulos de Jesus. Mas quando a enfermidade toma o discípulo, ele não pode servir. Assim, intercedem a Jesus por alguém que está na casa, enfermo, impossibilitado do serviço. Verso 31 diz que então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Um membro da casa, um membro da família de Deus, impossibilitado de servir por causa de uma enfermidade. Assim, ora-se a Jesus, pede-se a Jesus que cure o membro da casa para que este passe a servir. A grande mensagem que podemos aplicar para os nossos dias é que na casa de Jesus, na igreja, há algumas pessoas doentes. E essa doença é caracterizada pela falta de envolvimento no serviço do Senhor. Assim, é necessário que haja uma cura para ser servido, para passar a servir. Isso não significa que na casa só possa estar pessoas sadias e prontas a servir. A casa está aberta para todos, para os sãos, para aqueles que estão aptos a servir e para aqueles que estão doentes, incapacitados de servir. Mas é na casa que os doentes encontram a cura
e a transformação para que possam então servir. Esta mulher, membro da casa, participante da família de Deus, não poderia exercer a diaconia. Mas uma vez que Jesus, aproximando-se dela, toma a mão e a febre a deixa, ela passa a servi-los, não apenas a Jesus, mas também a todos os presentes na casa. Assim, numa pequena narrativa, a gente encontra uma mensagem cheia de tópicos que trabalha a necessidade da intercessão pelos irmãos que estão doentes na casa, e não apenas uma doença física, mas também uma doença espiritual que atrapalhe o serviço. Assim, com a intervenção de Jesus, a cura acontece. E a evidência da cura está no serviço. Ela passa a servir tanto a Jesus como os que estão presentes na casa. Assim, a mensagem para a igreja dos nossos dias é uma mensagem de intercessão e também uma mensagem de cura para que possamos estar prontos a servir a todos, Jesus e a todos. Um abraço.